O Leão e a Joia do autor nigeriano Wole Soyinka, um clássico da literatura africana do autor queniano Ngugi Thiong'o. Ah não, gente, não dá pra ler isso aqui não, tá em africanês. Tô brincando, mas é verdade. A palavra tem poder, subjetividade, significados, carrega valores e sentimentos. Você já ouviu falar sobre preconceito linguístico e racismo linguístico? Esse é o tema de hoje no Momentos Negros. Infelizmente, a escravização nos afastou das nossas raízes, da nossa cultura e das línguas que falávamos em África. Escravizados foram proibidos de cultuar seus deuses, tiveram seus nomes trocados por nomes europeus e foram proibidos de falar seus idiomas nativos. Com isso, ao longo do tempo, passamos a estranhar cada vez mais palavras e nomes que têm uma relação direta com o continente mãe, o que não acontece de maneira tão evidente com o inglês ou com palavras europeias, por exemplo. Por que será que isso acontece? Porque não encontramos tantas dificuldades em pronunciar palavras como Aristóteles, Tchaikovsky, Freud, Chopin, Michelangelo, Dostoiévski. O nome disso é preconceito linguístico e vamos explicar aqui como ele influencia no que você fala, em como você fala e no que você pensa sobre como as pessoas falam. Nós estamos enraizados no racismo. Você sabe o que é preconceito linguístico? Segundo o professor linguista, filólogo Marcos Wagner, preconceito linguístico é o juízo de valor danoso, de reprovação, de repulsa ou desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. A partir desse conceito, podemos refletir um pouco mais sobre o racismo linguístico. Tudo isso começou na época da chamada colonização. Os colonizadores europeus construíram a nossa referência de língua com base em referências ocidentais, europeias, brancas, patriarcais e cristãs, fazendo o máximo para apagar as línguas dos grupos dos territórios dominados. Os portugueses e os espanhóis foram os primeiros a escravizar os africanos levados às Américas e passaram a utilizar a palavra negro como sinônimo de escravizado. A partir de 1444, com o início do comércio de escravizados na Europa, a palavra negro se transformou num substantivo para nomear povos escravizados. Os portugueses também utilizavam a palavra para denominar os escravizados nativos indígenas no Brasil, usados nas plantações de cana-de-açúcar. Eles eram chamados negros da terra. O racismo linguístico dava assim seus primeiros passos em terras brasileiras. Não é difícil prever o que veio a seguir. Até o final do século XVII, o Brasil era um conjunto de línguas, incluindo gerais indígenas e línguas francas africanas. Entretanto, o português brasileiro tinha como objetivo distanciar o máximo possível a elite branca da linguagem negra e indígena, que logo foram consideradas ilegais. Era proibido e motivo de punição para eles falarem a própria língua. Tudo isso porque os portugueses temiam que poderia estar sendo falado entre os nativos e os negros e queriam enfraquecê-los e afastá-los de sua cultura para que dessa forma fosse mais fácil dominá-los e escravizá-los. Que triste a história da nossa língua perpetuada até hoje num racismo tão enraizado que séculos depois ainda lutamos para desconstruir. Com 54 países, a África possui 2.092 línguas faladas e mais de 8.000 dialetos, um multilinguismo sem tamanho. Apesar de tudo, as línguas negro-africanas ainda sobrevivem hoje no Brasil. Não se apresentam como línguas plenas, mas se misturam ao português. O seu uso está associado a grupos específicos e vinculados aos cultos religiosos afro-brasileiros expressadas nos cânticos, saudações e nomes dos iniciados, podendo também servir como um meio de comunicação entre os adeptos da mesma comunidade de culto. Além disso, está presente em comunidades quilombolas como Cafundó, no estado de São Paulo, e Tabatinga, em Minas Gerais. Mas não é apenas isso, algumas das palavras africanas continuam vivas e presentes em nosso vocabulário diário. Sabia disso? Alguns exemplos são babaca, borocochô, biboca, cafofo, mucambo, cafundó, calombo, cambada, coroca, fuçá, fuzuê, tribufu, que não é o caso, urucubaca, xodó. Sem falar nos instrumentos musicais, berimbau, cuíca, agogô, na culinária, o dendê, moranga, jiló, mocotó, muqueca, canjica. Os animais, camundongo, minhoca, marimbondo. E as partes do corpo humano, como corcunda e banguela.
Pois é, eu e você falamos a língua mãe sem nem perceber e nem é tão difícil assim. Em São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa dá destaque para essa influência e tem uma parte dedicada a ela. No auditório, um filme sobre a origem da língua, especificamente os fenômenos que compõem o português brasileiro, é exibido. E eu estou ansiosa para poder visitá-lo. Ainda há muito o que se debater e conversar sobre racismo linguístico e como a história da escravização e do negro no Brasil fazem parte dessa construção. Para ajudar a entender um pouco mais sobre o assunto, a Afro TV convidou Gabriel Nascimento. Ele que é professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, escritor, linguista e autor do livro Racismo Linguístico. Confira! Professor Gabriel, seja muito bem-vindo aos Momentos Negros aqui na Afro TV. É um prazer te receber aqui para conversar sobre esse assunto muito importante. Obrigado, Sara. Obrigado, Afro TV. Vamos lá. Primeira pergunta: o que é racismo linguístico? Racismo linguístico é toda a racialização que acontece através da linguagem, pela linguagem, na linguagem ou a partir da linguagem. A gente chama de racialização o ato de produzir um espaço em que haja não só discriminação positiva e negativa, mas também estruturação de formas de racismo contra, no nosso caso, pessoas negras. Então, racismo linguístico diz respeito ao uso da linguagem, mas também a forma como a linguagem veicula o racismo. Ou seja, o racismo usa a linguagem para racializar, mas também o contrário acontece, né? A linguagem se pauta a partir do racismo para decidir quem pode falar, quem não fala, quem fala bem, etc. Qual o papel da língua no racismo e preconceito? Excelente. Primeiro, a gente já reconhece que a língua é o espaço maior onde as pessoas usam para discriminações diretas, sobretudo contra as pessoas pretas no Brasil, né? É a língua que permite, por exemplo, que a efeito da figura de linguagem comparação, se, por exemplo, se insinue contra uma pessoa preta que ela é um macaco, por exemplo, né? A língua já permite isso, mas a língua tem um papel ainda mais sofisticado, porque a língua guarda uma história, e essa história guarda consigo traços de uma história racista. A maneira como as línguas são construídas reflete diretamente uma história racista. Porque se a língua no Brasil tivesse sido construída somente por pessoas pretas, nós teríamos com certeza uma força muito maior dada à ideia de usufruto e identidade étnica do que racial. Ou seja, a palavra negro não faria sentido como ela faz, né? Então, o papel da língua é fundamental porque permite não só que o racismo aconteça na própria língua, como também que o racismo, de certa forma, reproduz aspectos linguísticos, né? Por exemplo, a maneira como as pessoas negras são vistas como pessoas não portadoras de linguagem, né? Como pessoas que, na verdade, não são competentes para falar nem a própria língua materna, né? São as principais vítimas desse tipo de preconceito. E o preconceito linguístico, para além do linguístico, está intimamente ligado ao preconceito racial. Sim, e pensando nessa construção histórica, né, nesse momento em que a gente discute racismo linguístico, essa é uma pergunta bem didática. Como podemos deixar de praticar o racismo linguístico? Essa pergunta é bem didática e muito crucial, porque normalmente as pessoas confundem a pauta do racismo linguístico com o politicamente correto. Importante destacar que na época do politicamente correto, isso foi sempre insinuado a partir das pessoas brancas no mundo ocidental, nos Estados Unidos, na Europa. Primeira coisa nós precisamos sempre lutar contra o racismo como uma formação histórica. Então, lutar contra a mudança de termos que, de certa forma, acabam trazendo traços pejorativos para a história das pessoas negras é um primeiro momento, mas também continuar lutando contra a disseminação do racismo real contra as pessoas pretas, racismo estruturante contra as pessoas pretas é um outro passo. Então, esses são dois passos ligados intimamente. Então, não basta apenas, por exemplo, mudar palavras ou achar que palavras, a gente está tendo uma pauta apenas de palavras. Aliás, racismo linguístico não quer dizer apenas uma coisa ligada a palavras. Eu nunca vi
um lugar onde a população preta, como é o caso da Bahia, comunidade quilombola, tem o seu direito de linguagem, se produzir racismo contra nenhuma outra comunidade, que dirás o linguístico. Então, a população preta exercendo o direito de poder falar, ouvir e narrar sua própria história, para mim, é um primeiro passo fundamental nessa ambivalência do racismo linguístico. Com certeza. E me diga uma coisa, em relação ao racismo linguístico das línguas africanas, é difícil, né, falar ou, de fato, nós não estamos acostumados ao som devido a esse racismo estrutural? Essa pergunta é muito instigante, né? Primeiro porque não se há, cientificamente, línguas mais difíceis ou línguas mais fáceis, né? Na verdade, fomos nós que fomos afastados, de certa forma, afastados historicamente, tendo uma primeira morte epistêmica dos nossos corpos negros, das raízes linguísticas dos povos africanos, né? De bantus, enfim, todos os povos iorubanos, ou seja, na verdade não há dificuldade, o que há é uma distância histórica. Então, na verdade, é o racismo, sim, que atua. Por exemplo, hoje a gente vê discussões sobre qual é a pronúncia, né? Se você fala atoto, se fala atotô, por exemplo, mas é importante identificar que o que está em jogo aqui é pensar, né, que essa distância foi criada pelo racismo. Então, não há dificuldades. As línguas africanas, inclusive, são línguas que ajudaram a fazer o que o português brasileiro é hoje, né? O português brasileiro é vocálico, é um português que tem a harmonização vocálica. Não é possível falar, por exemplo, pneu no Brasil. Pneu, a gente fala pneu, e pneu é uma influência direta das línguas africanas, sobretudo das línguas bantu. Nós devemos retornar, né, a nossa ancestralidade, fazer as pazes com aqueles que trouxeram a língua para a gente. Como você falou, nós temos muita influência da África em nossa língua brasileira, em nosso português, né, do Brasil. E, de fato, esse preconceito que existe, ele está totalmente relacionado com o racismo linguístico. Gabriel, foi um prazer falar com você. Muito obrigada por trazer mais contribuições para a gente sobre esse assunto. Um abraço, gente. Um abraço. Todo esse assunto se relaciona com o português. Você conhece esse termo? O conceito foi criado por Lélia Gonzalez, professora universitária, feminista negra, antropóloga e intelectual brasileira, que explica a contribuição dos povos negros e indígenas na identidade linguística brasileira, indo de encontro ao vocabulário formal e, como consequência, sendo constante alvo de racismo linguístico. Usando o exemplo da própria Lélia, falar a palavra Flamengo, usando o R no lugar do L, temos a marca de uma herança linguística de um idioma africano, no qual o L é inexistente. O mesmo acontece ao cortar os R's nos infinitivos verbais e na abreviação de palavras como você para ser. Tudo isso faz parte do português. As línguas africanas são parte da história e da cultura do Brasil e deveriam ser integradas ao ensino de língua portuguesa, assim como escritores africanos de língua portuguesa deveriam ser inseridos nos estudos de literatura. Uma coisa que podemos fazer é ir em busca desse aprendizado, adentrar as culturas africanas e aprender novas línguas. No Facebook e no YouTube Yorubaianidades, o soteropolitano, escritor, professor de língua, literatura e cultura iorubanas e africanas, Febo Moyanu, ensina a língua iorubá por meio de vídeos aulas super informativas. Há ainda aplicativos para aprender línguas, como por exemplo o Duolingo, que tem um curso de Swahili, uma língua bantu muito influenciada pelo idioma árabe e que é um idioma oficial de países como Tanzânia, Quênia, Uganda e República Democrática do Congo. E é também falado como língua franca por todo o leste da África. Informação é tudo. Língua é poder, cultura e ancestralidade. E por isso, aqui no Momentos Negros, compartilhamos nossa história com vocês. Se ligue nos próximos episódios aqui na Afro TV e não se esqueça de deixar nos comentários qual idioma não colonizador europeu vocês gostariam de aprender. Até a próxima. Odabo!